Oi de novo, pessoal. Estamos aqui agora com a parte 2 das 5 instruções para o uso da ferramenta Sound. Eu insisto nisso porque é muito importante saber como usar uma ferramenta. Não é uma bobagemzinha qualquer que vocês vão... alguém vai ficar falando para vocês como é que diz para pedir sorvete em inglês. Não é isso não, hein? É como usar uma ferramenta que realmente capacita vocês para se habilitar a comunicar-se em inglês. É fundamental saber como é que se usa a tal ferramenta. Como falamos, nós temos uma vogal afetando a outra. Essa é a relação entre as letras. Uma vogal afeta a outra em inglês. Tá? E como é que ela afeta? Uma vogal posterior afeta a vogal anterior, dando o quê? O som do nome da letra A, E, I, O, U. Tá vendo? Então nós temos uma coluna com o nome das letras. Essa coluna é em verde, tá? É o som primário, o som A, o som I, o som I, o som O e o som U. E lá estão exemplos. Cake, Peter. Ice, Pope, Music. Muito bem. Como é que é essa afetação que uma letra afeta a outra, dando o som do nome original da letra? É assim, olha, tem um E lá, não tem? Mas quase todas as palavras em inglês terminam com som consoante. Pode não terminar com uma letra consoante, mas o som é de consoante. Bolo não é cake. Ah, é? Não, é cake. Terminou com K. Cake. Às vezes nem solta esse K, ó, cake. E junta direto com outra coisa, com uma vogal, com uma consoante, com o que seja. Tá? Então, para que tem o E? Para que escrever o E? Para isso. Para dar o som de A. Entenderam? Como que afeta? Esse E está afetando o E anterior, no caso do Peter, está afetando o E anterior, dando o som de E. Peter. Por isso que é Peter. E não Peter, porque senão seria Pet. Né? Muito bem. O ice também, o E está lá para afetar. Ele não é pronunciado, não é ice. Ele está lá dando o som de I. Olha no Pope. Entenderam? Simples, né? Parece. E é mesmo. O music é mu. Tem que ter uma vogal afetando para dar o som de U, o som original, E, I, O, U, né? Então, qual é a vogal que está afetando o U? Está lá, a letra I. O I está afetando o U. Se não, ficaria querendo cat, pet, né? Que não tem nada depois. Se eu botar um E depois de pet, fica Pete, que é o apelido de Peter. Tá bom? Se eu botar um E depois do six, fica Sykes. É six, hein? Não é six. Six. Pope. Não, pop. Certo? Não tem nada depois. Cut. Tá lá. Epa, e butter? Tem um E lá. Por que não está afetando? Porque tem esses dois T's. Aliás, por isso que tem esses dois T's. Só por isso. Ah, é? É um T, ou 30T não vai ficar trrr. Para que é o T? É para afastar uma vogal da outra. De maneira que não fique butter, como butane, que é o gás. Butane. O A no butane está afetando o U, dando som de bill. Aí não é bill, é ba, que é o segundo som do U. Entenderam? Por isso que tem dobrar duas consoantes em inglês. Em português a gente dobra duas consoantes, que são só duas consoantes. É o S, para não ficar pássaro, né? E o R para não ficar, em vez de arroz, não ficar o arroz, não ficar arroz, né? Só isso. Em inglês não. Em inglês nós dobramos a consoante para evitar que haja essa afetação dando o som de A, E, I, O, U. Por que não falaram isso logo no começo do curso? Quando me dão texto para ler em inglês, eu não sei como é que fala aquelas palavras. Também não sei. Talvez não conheçam a engenharia da fala, que é o que orienta a fábrica de inglês. Essa ferramenta Structure, ela trabalha de uma maneira muito interessante. Ela trabalha fundamentalmente com ritmos. Olá, pessoal. Bem-vindos à Fábrica de Inglês. Hoje vamos fazer a primeira lição de ferramenta Structure. It, you, they, day. It, you, they, day. It, you, they, day. It is a beautiful day today. Pa, 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 pa. It's beautiful day. It's beautiful day. It's beautiful day. It's a beautiful day today. Não é a velocidade normal. O normal é isso aqui, 160. Mais ou menos o que as pessoas falam. It's a beautiful day today. Querem fazer sozinhos? Façam. É só voltar para trás e fazer.
Então, o que a ferramenta Structure faz, ela pega o texto, sim, usa o texto, e bastante, vocês vão ver, né? Mas estabelece imediatamente a saída desse texto para onde? Para fala. Transforma esse texto em fala e elimina a questão principal do texto, né? Através do quê? Através do ritmo. Olá, pessoal. Bem-vindos à Fábrica de Inglês. Hoje vamos fazer instruções para o uso da próxima ferramenta, que é a ferramenta Comprehension. Lesson 3, Comprehension. Compreensão. A ferramenta Comprehension utiliza um dos mecanismos principais da linguagem. Qual que é? É o que transcodifica as coisas. O transcodificador, ele verifica que existe um padrão e depois ele empresta esse padrão para outras coisas. Muito bem, usamos o T para fazer o quê? Para juntar uma lógica com outra lógica. Tem uma lógica no português? Tem. E tem uma lógica no inglês? Tem. Nós juntamos a lógica do português à lógica do inglês. E formamos como se fosse uma terceira lógica que converte o português para o inglês correto, fazendo as modificações que pertencem ao inglês. É juntar as duas lógicas. É isso que acontece, tá? Tecnicamente falando. Então, por exemplo, é uma ocasião especial para você. É uma frase em português, né? Em inglês, como é que ela é? É assim. It's a special occasion for you. Com esses sons, hein? É uma ocasião especial para você. It's a special occasion for you. Aconteceu uma transcodificação aí, onde? Que ocasião especial em inglês vai ser special occasion. Aí tem na aula o professor fala, olha, quando vocês forem falar inglês, não esquece que o adjetivo vem antes do substantivo em inglês. Em português é o contrário. Oh, eu nunca vou pensar nisso na hora que eu estou falando inglês. Digam em voz bem baixinha, é uma ocasião especial para você. É uma ocasião especial. Muito bem. Agora em voz alta, sem ler. É uma ocasião especial para você. Podem falar em voz alta. Voz baixa primeiro lendo, voz alta sem ler. Muito bem. Agora apenas veja e analise brevemente, sem falar nada, a sentença em inglês, mas sem pronunciar e sem sequer imaginar o som completo dessa sentença, tá? Só olhando, hein? Não fala nada. Tampa a boca, inclusive. Pode tampar, tem efeito. Olha, tem uma coisa interessante ali, o occasion, né? Tá vendo? Tem dois Cs. Vocês viram isso na ferramenta Sound, né? Esses dois Cs bloqueiam e deixam o som O nesse O, que nem pop. Não é occasion, que nem em português, né? Ocasião. É occasion, tá, ótimo. Então vamos dizer isso aqui com 80 BPM também. Aliás, também não, né? Com 80, é mais rápido, ó. Outro ritmo, vai. Pá, pá, pá. E tem sílabas assinaladas ali, tá vendo? É uma ocasião especial para você. It's a special occasion for you. Só. Transcodificou alguma coisa? Sim. É virou it's, uma virou a. Neste caso, se fosse it's an exceptional situation for you, an excellent, não seria a, seria an. E não precisa ter uma aula sobre an, quando tem antes da vogal, uma série de coisas assim. A, o artigo indefinido antes de uma coisa de uma palavra que comece com vogal, teria que ser an exceptional, e não a exceptional, tá? But it's a special, bem pronunciado, né? Occasion for you, special occasion, ocasião especial, for you, para você. Se era for ou to? Tem livros escritos sobre for e to, quando usa um, quando usa outro. Não precisa mais. Vamos só transcodificar e o sistema que transcodifica de acordo com a situação, com o restante da sentença, a situação, o significado e tudo mais, vai transcodificar de maneira correta. Olá pessoal, bem-vindos à Fábrica de Inglês. Hoje vamos trabalhar com dicas para aprender inglês. Tá? A dica principal é a frequência de contato com o idioma. Só que como nós estamos começando, é a dica número 1, eu quero falar um pouquinho sobre as dicas antes de entrar no tema principal da dica de hoje, que é a frequência de contato, né? As dicas, elas tratam de várias coisas, vários aspectos de como que uma miscelânea do que existe em inglês que a gente acha melhor tratar no formato de dicas, tá? 1000 palavras mais usadas, como ver filmes em inglês, tá? O pessoal passa tempo vendo filme, toda noite fica lá 1 hora, 2 horas vendo filme, eu já vi isso não adiantar nada, tá? Tem uma forma de ver filmes que é muito interessante, faz um efeito incrível. Vocês vão ver daqui a pouco. Ok.
Numerais, os números. Número ordinal, número cardinal, né? Primeiro, segundo, terceiro, ordinal. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 30 mil, 1 milhão, etc. Comidas, como é que se falam as comidas em inglês? Viagens, todos os temas que tem de viagens, em todos os sentidos, comprar passagem, etc. Roupas, acessórios, quais são os nomes das roupas e do acessório? Agora, tem que ter uma frequência. Não fala, eu vou deixar acumular e aí no sábado que eu tenho mais tempo, eu faço. É como, por exemplo, você tem uma planta, tem que regar um dia sim e dia não, né? E aí você fala, não, vou jogar logo um balde e passo um mês sem regar. Não é assim que funciona, tá? Tem uma coisa orgânica no aprender a falar e essa coisa tem que ser considerada. Quando ela é considerada, ela tem imediatamente um efeito. Vocês percebem que a coisa vai se construindo de um jeito eficaz, de um jeito que você de repente começa a ter domínio sobre elementos de inglês que aparecem, porque está cheio de coisas em inglês no mundo, né? Filme, música, livro, viagens, né? E você começa a perceber esse efeito da frequência diária. Caso não haja uma frequência diária, você também percebe que você, pô, não lembro mais, não é não lembrar. É que você não instalou os elementos para que eles fiquem se mantendo uns aos outros no formato de rede que a linguagem de fato tem. Né? Foi assim que a gente aprendeu português. Né? E por isso que é importante. Ok? Então vamos manter a frequência de contato, tá? Isso aí é fundamental. Sem isso, não adianta. Não precisa nem fazer o curso. Tá? Porque não são informações que nós estamos passando. E sim, a fábrica de inglês, ela passa uma capacitação, uma capacidade de se expressar num outro idioma muito perceptível, desde que, quer dizer que dá para perceber que vocês ganham isso em questão de dias às vezes, ou questão de um dia só, pá, você já fala, pô, né? Tá tendo uma diferença. Mas para fazer isso tem que ter um contato diário, tá? Ok, um abraço para vocês e até a próxima dica para aprender inglês.